Isso pode te surpreender: macacos narigudos em Brunei. Esses primatas cativantes, reconhecidos por seus longos narizes e comportamento social vibrante, são uma visão única nas florestas tropicais de Brunei. Eles prosperam especialmente nas exuberantes florestas de mangue e nas margens dos rios, principalmente no Parque Nacional Ulu Temburong, que é uma área essencial de conservação. Este parque é especial, pois protege uma diversidade de vida selvagem, com os macacos narigudos sendo a principal atração. Entusiastas da vida selvagem vêm aqui não apenas para ver essas criaturas fascinantes, mas também para participar do ecoturismo, que apoia os esforços de conservação. O governo de Brunei prioriza a proteção desses macacos, aplicando regulamentações rigorosas para combater ameaças como o desmatamento e a caça ilegal. Ao explorar o parque, você pode testemunhar esses macacos brincalhões balançando-se graciosamente entre as árvores, demonstrando suas interações sociais e vocalizações únicas. Observá-los em seu habitat natural é mais do que uma simples visita. É uma experiência imersiva que destaca a importância de preservar a biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas de floresta tropical. Você está pronto para abraçar a maravilha da natureza? Acredite ou não, os frutos dos cactos são verdadeiros superalimentos. Por exemplo, o cacto opúncia oferece frutos vibrantes, cheios de vitaminas e antioxidantes, tornando-os um delicioso complemento para a sua dieta. Esses frutos não são apenas saborosos, mas também ajudam a fortalecer o sistema imunológico e combater o estresse oxidativo. Por outro lado, o cacto nopal não se destaca apenas por seus frutos coloridos. Ele possui folhas comestíveis ricas em fibras, que ajudam na digestão e prolongam a sensação de saciedade. Essas plantas incríveis crescem bem em condições adversas, demonstrando sua resistência ecológica e nos fornecendo os nutrientes necessários. Ao incluir cactos em suas refeições, você não só desfruta de sabores únicos, mas também colhe benefícios para a saúde desses tesouros do deserto. Imagine crocantes saladas com folhas de nopal ou saboreando o suco de opúncia em um dia ensolarado. Já pensou em adicionar esses cactos incríveis à sua dieta? Muitas pessoas não sabem, mas tendemos a nos relacionar com pessoas parecidas. Estudos mostram que, ao escolher parceiros românticos, as pessoas costumam se atrair por quem possui características semelhantes, especialmente em 5 traços de personalidade principais: amabilidade, responsabilidade, neuroticismo, extroversão e abertura. Por exemplo, uma pessoa educada e tranquila pode preferir um parceiro que também seja amável. No entanto, há um ponto interessante para aqueles que têm altos níveis de extroversão e abertura. Essas pessoas demonstram uma flexibilidade surpreendente em suas escolhas românticas e não se prendem a um tipo específico. Elas podem se relacionar com diferentes personalidades, pois gostam de novas interações e aventuras. Isso indica que, enquanto algumas pessoas preferem traços familiares, outras aceitam a diversidade e a novidade no amor. Essa flexibilidade pode levar a relacionamentos mais satisfatórios. Você sabia quem ganhou 1 milhão nos jogos de televisão? Apenas 2 pessoas já levaram para casa $1 milhão no famoso programa Você é Mais Inteligente que um Aluno da 5ª série? O primeiro vencedor foi um superintendente das escolas públicas da Geórgia, que surpreendeu a todos com sua habilidade de responder perguntas feitas para crianças do ensino fundamental. Sua vitória destacou que o conhecimento adquirido na infância pode ser extremamente valioso, mesmo para adultos em altos cargos. O segundo vencedor foi um renomado laureado do Prêmio Nobel de Física, que trouxe uma reviravolta inesperada ao programa. Embora geralmente associemos os vencedores do Nobel a conquistas científicas revolucionárias, ele provou que as bases das matérias escolares ainda desempenham um papel importante na nossa compreensão. Essas 2 pessoas extraordinárias mostram que a inteligência pode se manifestar de diferentes maneiras, e todos podem se surpreender com o conhecimento que acumularam ao longo dos anos. Que outras histórias incríveis podem estar escondidas na história dos programas de jogos? Por que Han Solo começou como carpinteiro? Antes de Harrison Ford se tornar o famoso contrabandista e herói de Star Wars, ele tinha uma carreira completamente diferente. Ford trabalhou como carpinteiro, aprimorando suas habilidades em marcenaria e construção. Essa profissão não só o ajudava a pagar as contas, mas também lhe dava a chance de seguir seu sonho de ser ator. Surpreendentemente, ele até ajudou a lendária banda de rock The Doors com tarefas de carpintaria.
Imagine uma futura estrela de cinema trabalhando nos bastidores enquanto a música icônica toca. Seu trabalho como carpinteiro se tornou uma base sólida para o futuro, tanto literal quanto figurativamente. O caminho de Harrison, da madeira ao cinema, mostra que às vezes o caminho para o sucesso não é direto. Cada martelada e cada tábua medida se tornaram parte de sua história única. Então, da próxima vez que você ver Han Solo voando pelo espaço, lembre-se de suas humildes origens. É um lembrete de que até as maiores estrelas começam de maneiras inesperadas. Quem sabe quais talentos ocultos outros podem ter? E se eu te contar sobre a corrida maluca de 1904? O Maratona Olímpica em St. Louis se transformou em um espetáculo caótico, mostrando o quão estranha pode ser essa competição esportiva. Era um dia quente de verão, e com as altas temperaturas, os corredores enfrentavam não apenas uma forte concorrência, mas também estradas congestionadas. Alguns estavam tão desesperados que começaram a beber veneno para ratos, achando que isso melhoraria seu desempenho. Você consegue imaginar? A corrida foi tão desorganizada que vários atletas até pegaram carona pelo caminho. Dos 32 participantes, apenas 14 cruzaram a linha de chegada. Esse incidente maluco nos lembra como os Jogos Olímpicos mudaram ao longo do tempo, fazendo-nos valorizar as maratonas bem organizadas que vemos hoje. A maratona de 1904 destaca não apenas a determinação dos atletas, mas também as medidas absurdas que eles tomaram para participar. É incrível como essa parte da história olímpica é frequentemente esquecida. Você pode conhecer Ed O'Neill do famoso programa Casados com Filhos, mas sabia que ele também tem faixa preta em jiu-jitsu brasileiro? Isso mesmo. Ed O'Neill tem aprimorado suas habilidades nesse incrível arte marcial, que foca na luta no chão e nas imobilizações. O jiu-jitsu brasileiro valoriza a técnica em vez da força bruta, tornando-o acessível para pessoas de diferentes tamanhos e condicionamentos físicos. A determinação de O'Neill mostra uma disciplina que vai além da atuação e do entretenimento. Os treinos de jiu-jitsu não apenas desenvolvem força física e confiança, mas também formam resistência mental e habilidades de resolução de problemas. Sua trajetória reflete a dedicação que muitos atletas e praticantes têm em busca da maestria. É impressionante ver como uma estrela de televisão equilibra dois mundos exigentes, a atuação e as artes marciais. Então, da próxima vez que você ver O'Neill na tela, lembre-se de que por trás de seu carisma está um habilidoso mestre das artes marciais, dedicado à arte e à filosofia do jiu-jitsu brasileiro. Prepare-se para se surpreender com os espinhos das pulgas. Essas pequenas criaturas, muitas vezes vistas como incômodas, têm uma adaptação incrível que as ajuda a se prenderem aos seus hospedeiros. As pulgas possuem espinhos especiais no corpo, conhecidos como espinhos, que funcionam como pequenos ganchos. Eles ajudam esses insetos saltadores a se segurarem firmemente em seus amigos peludos, seja um cachorro, um gato ou até mesmo um animal selvagem. Essa característica astuta dificulta que os hospedeiros consigam se livrar delas, permitindo que as pulgas se alimentem de sangue sem serem facilmente removidas. Ao contrário delas, os humanos não têm esses espinhos, o que torna muito mais fácil remover pulgas da nossa pele. Imagine como seria a nossa vida se tivéssemos que lidar com algo que se agarra a nós tão firmemente quanto as pulgas se agarram a seus hospedeiros. Compreender essas adaptações únicas não só destaca a resistência das pulgas, mas também nos ajuda a apreciar as dificuldades que enfrentamos com a presença delas em nossos pets. Quando ofereceram a Blake Lively o papel de Serena van der Woodsen na popular série da CW's Gossip Girl, ela fez uma exigência importante. Queria estudar na faculdade em meio período. Conciliar uma carreira de atriz exigente com os estudos não é fácil, mas Lively conseguiu e provou que é possível seguir seus sonhos enquanto se adquire conhecimento. No entanto, seu caminho mudou quando percebeu a importância de acordos por escrito. Depois de enfrentar promessas verbais não cumpridas, ela se tornou uma defensora da cautela em compromissos. Lively incentiva outros a se certificarem de que tudo esteja claramente documentado por escrito para evitar mal-entendidos. Sua história mostra que, com determinação e planejamento cuidadoso, é possível equilibrar os estudos e a carreira de atriz com sucesso. As cães podem realmente aprender a dirigir? Na Nova Zelândia, uma organização de resgate animal aceitou um desafio incrível, ensinando 3 cães, incluindo um inteligente chamado Porter, a dirigir um carro.
Essa iniciativa surpreendente mostrou não apenas a inteligência dos cães, mas também suas habilidades além dos papéis comuns de animais de estimação. Com um treinamento especial e um carro modificado, cada cão aprendeu a colocar as patas no volante e a controlar os pedais. Não foi apenas um teste divertido, o projeto tinha um objetivo mais profundo. Ao mostrar que os cães podem aprender tarefas complexas, a iniciativa buscou mudar nossa percepção sobre o que esses amigos peludos são capazes de fazer. Esse projeto inovador atraiu muita atenção, gerando discussões sobre a inteligência animal e incentivando mais pessoas a considerar adotar cães resgatados. Imagine cães como o Porter saindo para dirigir. É uma combinação incrível de emocionante e surpreendente, o que vem a seguir no mundo das possibilidades animais. Poucos sabem sobre o morcego-peixe. O morcego-peixe sul-americano possui um talento incrível que o destaca entre muitos outros seres. Ele utiliza um sistema complexo de ecolocalização, emitindo sons de alta frequência debaixo d'água, para encontrar peixes escondidos sob a superfície. Essa habilidade avançada de emitir sons permite que o morcego caça, de forma eficaz, nas águas turvas de seu habitat tropical. Cientistas até realizaram experimentos, desacelerando esses sons em laboratório. O que descobriram é surpreendente. Quando os sons são desacelerados, eles se assemelham a sons graves da garganta humana, bem diferentes dos apitos agudos, normalmente ouvidos durante a caça. Essa capacidade não só demonstra a percepção aguçada do morcego, mas também destaca como diferentes espécies se adaptam de maneira única às suas condições. Ao confiar no som em vez da visão, o morcego-peixe revela uma incrível diversidade de métodos que os animais usam para sobreviver e prosperar na natureza. Não é interessante pensar em como essas adaptações incríveis se desenvolveram ao longo do tempo? Você pode se surpreender. Novas câmaras nas pirâmides. Pesquisadores continuam a descobrir câmaras ocultas nas impressionantes pirâmides de Gizé, mostrando que essas antigas construções ainda guardam mistérios esperando para serem desvendados. Embora tenham sido construídas há milhares de anos, a Grande Pirâmide de Quéops e suas vizinhas ainda não são totalmente compreendidas. Recentes escaneamentos e métodos modernos de visualização revelaram vazios e túneis, o que gerou entusiasmo entre os arqueólogos. Que segredos essas novas áreas escondem? Elas podem fornecer pistas sobre como as pirâmides foram construídas, ou até mesmo quais tesouros podem ser encontrados dentro. Cada descoberta desafia nossa compreensão da civilização egípcia antiga, lembrando-nos de que a história nunca para de evoluir. Então, da próxima vez que você pensar nas pirâmides de Gizé como simples monumentos históricos, lembre-se de que elas ainda nos surpreendem hoje. O que mais pode estar escondido dentro? Acredite ou não, Eugene Barbie sobreviveu a um acidente de trem. Em 2018, Eugene se encontrou em uma situação perigosa ao cair nos trilhos enquanto estava muito bêbado. Testemunhas mal podiam acreditar no que viam, quando, após ser atingido pelo trem, ele conseguiu se levantar em poucos momentos com apenas ferimentos leves. Sua história se espalhou rapidamente, chamando a atenção de muitos que viram isso como um milagre. As autoridades locais decidiram não processá-lo, acreditando que seu encontro próximo com a morte foi uma lição suficiente para seu comportamento imprudente. Esse incidente gerou discussões sobre segurança, responsabilidade e o papel da sorte em nossas vidas. A experiência de Eugene nos lembra como a vida é frágil e como as situações podem se tornar perigosas rapidamente. Sua história é um alerta para aqueles que podem subestimar os riscos de suas ações e um incrível lembrete de que, às vezes, até o impossível pode acontecer. Na comunidade Paduang, um dos grupos étnicos da Tailândia, existe uma tradição única que chama a atenção. As chamadas mulheres girafa usam anéis de metal no pescoço desde a infância. Essa prática começa cedo e vai alongando seus pescoços, criando uma aparência incomum e marcante. Não é apenas uma curiosidade, mas um símbolo da identidade cultural, profundamente enraizado nas ideias do povo Paduang sobre beleza. Muitas mulheres dessa comunidade acreditam que usar os anéis é um rito de passagem que confirma sua feminilidade e status. Curiosamente, essa prática também reflete os valores da comunidade e sua conexão com a herança, mostrando como a cultura pode influenciar a expressão pessoal de maneiras surpreendentes. Embora algumas pessoas fora dessa cultura possam achar isso estranho, as mulheres girafa aceitam essa tradição com orgulho, tornando-se embaixadoras culturais em um mundo que valoriza cada vez mais a diversidade e o patrimônio.
Você já vivenciou uma tradição que ajudou a se conectar com suas raízes? Prepare-se para se surpreender com o rato saltador da floresta. Este ser único que vive na Austrália possui adaptações incríveis que o ajudam a sobreviver em seu ambiente. Uma de suas características mais impressionantes são as longas e fortes patas traseiras, que permitem que ele salte até 3 metros de uma só vez. Imagine conseguir pular quase 3 metros de uma vez. Essa habilidade notável não é apenas para impressionar, ela é essencial para a sobrevivência do rato. Saltando tão longe, ele consegue escapar rapidamente de predadores e se mover através da densa vegetação de seu habitat florestal. As adaptações do rato saltador da floresta mostram a criatividade e a inovação da natureza, permitindo que ele evite ameaças e se desloque com eficiência. Vivendo em um ecossistema que varia de florestas densas a campos abertos, esses ratos são um exemplo de como as espécies podem evoluir para enfrentar os desafios do ambiente. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem, lembre-se desse pequeno saltador e suas habilidades impressionantes. Que outras surpresas a natureza pode nos reservar? Você consegue imaginar a arte da escultura em papel? Ima Maio é um artista talentoso que encanta muitos com suas criações impressionantes. Suas obras se destacam por designs meticulosos, que exigem impressão, corte e colagem precisos. Cada peça reflete sua incrível atenção aos detalhes e paixão pela arte. Ima Maio passa horas aperfeiçoando suas esculturas, mostrando que a arte requer dedicação e paciência. Seja criando flores delicadas ou animais complexos, sua habilidade de transformar uma simples folha de papel em uma figura viva é realmente impressionante. O público frequentemente se surpreende com como ele consegue dar vida a esses materiais, criando um espetáculo visual que convida a uma observação mais atenta. O próprio processo é uma arte, combinando técnicas tradicionais com uma abordagem moderna. A cada nova descoberta em seu trabalho, o mundo da escultura em papel continua a crescer, inspirando outros a explorar seus próprios talentos artísticos. O que Ima Maio criará a seguir? As possibilidades são infinitas. Prepare-se para se impressionar com os carros de bombeiros puxados por cavalos. Nos dias anteriores aos modernos carros de bombeiros, as equipes de incêndio dependiam de veículos puxados por cavalos para responder a chamadas de emergência. Esses impressionantes meios de transporte tinham os cavalos no andar de baixo, e tanto os animais quanto os bombeiros precisavam subir escadas para acessar os andares superiores. Curiosamente, os cavalos se adaptaram surpreendentemente bem a subir escadas retas, o que levou os arquitetos a projetar escadas em espiral para facilitar sua subida. Essa inovação não apenas ajudou os cavalos a chegarem aos andares superiores dos edifícios, mas também simplificou o transporte rápido de equipamentos pelos bombeiros. Imagine a cena: corajosos bombeiros correndo pelas escadas em espiral com os cavalos amarrados, destacando como o design urbano evoluiu em resposta às necessidades tanto dos animais quanto das pessoas. A combinação habilidosa de função e design mostra uma parte fascinante da história do combate a incêndios, uma prova de que a necessidade é realmente a mãe da invenção. Difícil de acreditar, mas assoar o nariz no Japão é um tabu. Nessa cultura fascinante, o que pode ser um ato comum em outros países é visto como falta de educação. Quando alguém no Japão está resfriado ou sofre de alergia, é considerado mais respeitoso ir ao banheiro para assoar o nariz, em vez de fazer isso em público. Essa tradição reflete o alto valor que a sociedade japonesa dá à harmonia social e ao respeito pelos outros. Em vez de chamar atenção, muitos preferem manter suas questões nasais em segredo. Para os japoneses, assoar o nariz alto em cafés ou no transporte público pode ser desagradável e até ofensivo. Essa particularidade cultural nos lembra que a etiqueta varia muito ao redor do mundo, e o que parece normal em um lugar pode causar estranhamento em outro. Então, da próxima vez que você estiver na rua, pense em como esses pequenos atos podem impactar os outros. Você sabia sobre o amor de Tom Hanks e Rita Wilson? Tudo começou em 1985, quando essas duas estrelas se conheceram durante as gravações da comédia Voluntários. A conexão entre eles foi instantânea, mostrando uma química que chamou a atenção não só dos colegas de trabalho, mas também do público. Apenas um ano depois, em 1986, eles deram um passo importante e se casaram, iniciando uma das histórias de amor mais tocantes de Hollywood. Embora muitos relacionamentos à vista não resistam ao tempo, Tom e Rita conseguiram manter seu amor, apoiando-se mutuamente em suas carreiras de sucesso e em momentos difíceis.
Sua ligação é frequentemente elogiada pela sinceridade e força, provando que o verdadeiro amor pode resistir em um mundo tão rápido como o da fama. Eles têm 2 filhos e costumam aparecer juntos em eventos, mostrando sua conexão brincalhona. Mas qual é o segredo de sua duradoura romance? Parece que é uma combinação de respeito mútuo, senso de humor e um profundo carinho que mantém seu relacionamento ao longo das décadas. Oktoberfest em Munique, na Alemanha, é conhecido como o maior festival de cerveja do mundo, atraindo milhões de visitantes animados a cada ano. Essa festa começou em 1810 como uma celebração de casamento do príncipe herdeiro Ludwig e da princesa Teresa. Os visitantes do festival podem mergulhar na cultura da Baviera, aproveitando música tradicional, comida deliciosa e, claro, muita cerveja. O festival dura de 16 a 18 dias, geralmente começando no final de setembro e terminando no início de outubro. No Oktoberfest, os visitantes podem experimentar diferentes tipos de cerveja de 6 grandes cervejarias de Munique, servidas em enormes canecos de 1 litro, chamados de Maß. Além da cerveja, há muitas atrações, incluindo montanhas russas emocionantes, desfiles coloridos e verdadeiras iguarias alemãs, como pretzels e salsichas. A energia do festival é contagiante, unindo pessoas de todas as idades para celebrar e se divertir. Portanto, se você ama cerveja, comida e encontros vibrantes, o Oktoberfest é um evento que você definitivamente deve visitar no coração da Baviera. Você vai se surpreender ao descobrir sobre bytes e Nibble. No mundo da computação, entender dados é fundamental, e é aqui que entram os termos byte e Nibble. Bytes, que são compostos por 8 bits, são a unidade básica de informação em sistemas digitais. Sempre que você vê uma letra na tela ou envia uma mensagem, tudo está relacionado a bytes. Mas aqui vai uma curiosidade. 4 bits formam uma unidade menor chamada Nibble. Por que Nibble? Pense nisso como um petisco de dados, suficiente para armazenar pequenas quantidades de informação. Cada bit, a menor unidade, pode ser 0 ou 1. E ao combinar esses bits de diferentes maneiras, os computadores conseguem representar todos os tipos de informação, desde imagens até músicas. Então, da próxima vez que você estiver jogando seu jogo favorito ou navegando na internet, lembre-se de que tudo se resume a esses blocos fundamentais de dados, bytes e Nibble. Compreender esses termos não só enriquece seu conhecimento técnico, mas também oferece uma visão de como os dispositivos digitais se comunicam e processam informações. Você pode acreditar que essa pessoa assinou um documento enquanto dormia? Em 2017, soubemos de um homem de 71 anos que não só sofria de perda auditiva severa, mas também tinha dificuldades com os movimentos oculares rápidos. O mais interessante é que, durante o sono, ele se comunicava livremente em linguagem de sinais. Esse caso incrível levanta questões sobre as capacidades do cérebro enquanto dormimos e sua habilidade de usar habilidades adquiridas. Normalmente consideramos o sono como um tempo de descanso, quando nossa consciência se desliga. No entanto, esse caso mostra que o cérebro permanece ativo, permitindo que algumas pessoas se expressem mesmo em uma linguagem silenciosa, como gestos. Os pesquisadores estão empolgados, pois este estudo abre novos horizontes para entender como o cérebro funciona durante o sono. Nossas mentes podem criar conexões significativas e comunicação, mesmo quando a maioria de nós não está plenamente consciente disso. Esse fenômeno fascinante não só amplia nossa compreensão sobre o comportamento durante o sono, mas também destaca a incrível adaptabilidade da comunicação humana. Você já parou para pensar por que a limpeza se assemelha à física? A terceira lei da termodinâmica diz que à medida que um cristal ideal se aproxima do zero absoluto, sua desordem ou entropia diminui ao mínimo. Pense em como você organiza seu quarto bagunçado. Cada vez que você levanta uma meia perdida ou coloca um livro na prateleira, você reduz o caos e aproxima seu espaço da ordem. Assim como esse cristal, você pode nunca alcançar a perfeição absoluta, mas cada pequeno esforço conta. De certa forma, a ordem no seu quarto é um equilíbrio entre ordem e desordem. Quando você limpa, você está lutando contra a entropia, criando áreas organizadas em um mundo que naturalmente tende à bagunça. Quanto mais você organiza, mais arrumado seu espaço se torna, mesmo que não esteja perfeitamente limpo. Então, por que não usar esse princípio científico na próxima vez que você se deparar com uma pilha de bagunça? Cada esforço é importante. Réplicas gigantes de alimentos dominam o supermercado de Changsha, na China.
Exibições enormes de comida como hambúrgueres gigantes, frutas imensas e outras criações inusitadas estão fazendo sucesso. Essas delícias não são apenas para exibição. Elas se tornaram um fenômeno viral, atraindo turistas e moradores locais que querem tirar fotos. As pessoas visitam o supermercado especialmente para registrar esses modelos impressionantes de comida, tornando-o um local popular para amantes da fotografia. As réplicas gigantes despertam alegria e curiosidade, transformando uma simples ida ao supermercado em uma aventura inesquecível. Os visitantes ficam maravilhados com o tamanho e os detalhes desses produtos, frequentemente posando ao lado deles para mostrar a escala. Portanto, se você está em busca de uma experiência interessante ou fotos divertidas, uma visita a este colorido supermercado é uma ótima opção. Você já pensou por que é importante ficar seguro? Evitar ações arriscadas, como usar drogas e dirigir de forma imprudente, é fundamental para prevenir acidentes. Quando as pessoas abandonam drogas ou álcool, melhoram sua capacidade de tomar decisões corretas. Imagine dirigir após uma festa. A chance de cometer um erro aumenta muito. Da mesma forma, dirigir rápido ou fazer manobras perigosas não só coloca você em risco, mas também ameaça outros motoristas. Estatisticamente, pessoas que praticam essas ações arriscadas têm mais chances de se machucar ou causar acidentes. Ao escolher a segurança, você protege não apenas a si mesmo, mas também seus amigos, familiares e estranhos ao seu redor. Fazer escolhas inteligentes pode levar a uma vida mais saudável e feliz. Então, o que você fará hoje para se proteger e proteger os outros? Você sabia que, na verdade, move o universo? É a energia escura. Essa força misteriosa é responsável pela expansão acelerada do cosmos, e os cientistas sabem muito pouco sobre ela. Na verdade, a energia escura representa cerca de 68% do total de energia no universo, segundo várias pesquisas cosmológicas. Imagine, a maior parte de tudo que nos cerca, estrelas, galáxias e planetas, é apenas uma pequena fração do que existe. Os cientistas descobriram a energia escura no final dos anos 1990, ao observar supernovas distantes. Essas estrelas em explosão estavam mais fracas do que o esperado, indicando que o universo está se expandindo mais rápido do que qualquer um previu. A ideia da energia escura levanta muitas questões para físicos e astrônomos. É uma propriedade fundamental do espaço, ou talvez seja uma nova força que ainda não consideramos. Compreender a energia escura pode levar a avanços na nossa compreensão do destino do universo e seu futuro final. Talvez nossa realidade seja apenas uma sombra de algo muito maior. Quanto mais aprendemos, mais intrigantes se tornam os mistérios do cosmos. E se eu disser que um pum pode custar um cartão vermelho? Em um evento surpreendente durante uma partida de futebol na Suécia em 2016, um jogador foi expulso por isso. O árbitro considerou o som do pum como uma conduta antidesportiva, resultando em um momento inesperado e engraçado em campo. Esse incidente causou espanto, provocando risadas e debates entre torcedores e jogadores. Embora as regras do futebol enfatizem o jogo limpo, todos sabem que os jogadores às vezes ficam emocionados, e o humor pode surgir inesperadamente em uma partida tensa. Alguns dizem que a decisão do árbitro foi muito severa, enquanto outros acreditam que isso trouxe uma reviravolta inesquecível ao jogo. Por mais estranho que pareça, esse incidente destaca como até as situações mais absurdas podem acontecer no esporte profissional. O que você acha? Os jogadores devem ser punidos por algo tão natural? A chama da vela cria pequenos diamantes a cada segundo. Pode parecer incrível, mas ao acender uma vela, você não está apenas acendendo o pavio, você está iniciando uma reação química surpreendente. A cada segundo, essa chama produz cerca de 1,5 milhão de nanopartículas de diamante. Esses pequenos diamantes, conhecidos por sua resistência e beleza, se formam a partir do carbono presente na cera da vela. Quando a cera queima, os átomos de carbono se rearranjam de uma maneira especial devido à alta temperatura, resultando na formação dessas nanopartículas. No entanto, não se empolgue demais com a ideia de coletá-las. O calor da chama faz com que esses diamantes queimem quase instantaneamente, desaparecendo no ar. Esse processo incrível mostra como até as coisas mais simples podem ter uma química extraordinária. É um lembrete vívido das maravilhas que acontecem bem diante de nós, muitas vezes sem que percebamos. Então, da próxima vez que você acender uma vela, pense nessas partículas de diamante efêmeras dançando na chama. Não é uma ideia fascinante?
Descubra as maravilhas da vida em planetas tóxicos. Apesar das nossas limitações humanas, algumas formas de vida conseguem prosperar em condições extremas, como nos gigantes gasosos, como Vênus e Júpiter. Esses planetas têm atmosferas cheias de gases tóxicos, mas, surpreendentemente, alguns micro-organismos e extremófilos se adaptaram a essas condições severas. Por exemplo, pesquisadores encontraram formas de vida que suportam temperaturas acima do ponto de ebulição e resistem a altos níveis de acidez. Um dos exemplos notáveis é a bactéria Deinococcus radiodurans, frequentemente chamada de Conan das bactérias por sua resistência. Ela consegue sobreviver em condições de radiação e ambientes extremos, mostrando a incrível capacidade da natureza de se adaptar. Essas descobertas não apenas ampliam nossa compreensão da biologia, mas também levantam questões empolgantes sobre a possibilidade de vida além da Terra. Quais outros segredos escondidos essas atmosferas tóxicas guardam? Você pode imaginar o quanto os copos descartáveis são prejudiciais? É surpreendente saber que esses copos de café, que parecem inofensivos, muitas vezes têm uma fina camada de plástico que evita vazamentos. Esse plástico não só é ruim para o meio ambiente, mas também pode liberar substâncias químicas perigosas na sua bebida quando aquecido. No Zeu-Aksha, usamos mais de 50 bilhões de copos descartáveis todos os anos. Infelizmente, a maioria deles, mesmo com a possibilidade de reciclagem, acaba em aterros, agravando o problema do lixo. A realidade é que toda vez que você pega um café para levar, pode estar, sem querer, contribuindo para um ciclo de danos ao meio ambiente. Mas há esperança. Muitos cafés agora oferecem alternativas sustentáveis, como copos compostáveis, ou incentivam os clientes a trazerem suas canecas reutilizáveis. Pequenas mudanças em nossos hábitos diários podem fazer uma grande diferença para a saúde do nosso planeta. Você está pronto para mudar algo? E se eu te contar sobre a grande bondade? Em 1967, Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King ajudaram a atriz Julia Roberts, pagando suas despesas médicas. Naquela época, os pais de Roberts enfrentavam dificuldades para encontrar moradia devido à discriminação racial, algo comum nos Estados Unidos durante a luta pelos direitos civis. A atitude dos Kings mostra seu compromisso com a justiça social, não apenas para os afro-americanos, mas para todos que enfrentam desigualdade. Ao apoiar a família Roberts, eles demonstraram como o amor e a empatia podem superar divisões e desafiar sistemas injustos. Julia Roberts mais tarde se tornou uma atriz famosa, mas essa história nos lembra que até mesmo aqueles que alcançam grande sucesso podem enfrentar dificuldades devido à discriminação. A bondade dos Kings ressaltou a importância de lutar pela justiça e inspirou outros a fazerem o mesmo na batalha contra a injustiça. Você pode se surpreender. Aranhas digerem comida com veneno. Enquanto a maioria dos animais mastiga sua comida, as aranhas usam um método muito mais assustador, que envolve injetar enzimas digestivas em suas presas. Em vez de morder suas vítimas, elas as perfuram com suas presas e liberam uma mistura de enzimas especiais que desintegram os tecidos do corpo em líquido. Essa estratégia alimentar horrível, mas eficaz, permite que as aranhas bebam sua comida como um smoothie. O tipo de veneno varia de uma espécie de aranha para outra, tornando isso um aspecto único de sua biologia. Por exemplo, o veneno da viúva negra é conhecido por sua potência, paralisando instantaneamente sua presa, enquanto o veneno da aranha Orb Weaver age de forma diferente. Compreender esses hábitos alimentares fascinantes nos ajuda a apreciar as diversas adaptações no mundo das aranhas. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, pense na incrível maneira como ela transforma sua próxima refeição em um delicioso líquido. Pouca gente sabe, mas jaquetas de couro são incríveis. A popularidade das jaquetas de couro cresceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando pilotos corajosos as usavam no céu. Essas peças resistentes protegiam do frio em grandes altitudes e rapidamente se tornaram um símbolo de aventura. Na Segunda Guerra Mundial, a jaqueta A2, criada naquela época, alcançou status lendário. Ela era adorada não só pelos pilotos, Hollywood também se interessou. A jaqueta A2 apareceu em filmes, tornando-se um símbolo de rebeldia. Lembre-se de ícones como Marlon Brando e James Dean, que desfilaram com essas jaquetas. Seu espírito rebelde inspirou muitos e ditou tendências de moda que perduram até hoje.
Seja pelo estilo ousado ou pela conexão com histórias emocionantes de coragem e rebeldia, a jaqueta de couro continua sendo um item querido no guarda-roupa ao redor do mundo. Quem não gostaria de usar um pedaço da história? Você já ouviu falar do sinal de ironia? Este símbolo único, que parece um ponto de interrogação invertido, serve para transmitir sarcasmo ou ironia no texto. Imagine que você está lendo uma mensagem onde o tom é crucial para a compreensão. Sem dicas, isso pode ser complicado. É aí que esse sinal entra em cena. Chamado de sinal de ironia, foi proposto pelo escritor francês Hervé Bazin nos anos 1960, mas nunca se popularizou. Embora pareça algo saído de um romance, as pessoas têm dificuldades em transmitir sarcasmo com o tom certo. Sem entonação, as palavras escritas podem ser facilmente mal interpretadas. Você já se sentiu ofendido quando alguém não entendeu sua piada? Imagine se você pudesse simplesmente adicionar um símbolo incomum e fazer os leitores entenderem que você está brincando. Embora esse sinal não tenha se espalhado amplamente, ele destaca a importância de se comunicar de forma eficaz, especialmente na nossa era digital, onde o tom pode se perder facilmente. Será que algum dia veremos esse sinal inteligente em nossas mensagens do dia a dia? Você ouviu falar da estrela extrema em Grishbessi? Em 2007, astrônomos fizeram uma descoberta incrível que chamou a atenção dos amantes da astronomia. Uma estrela em Grishbessi, famosa por sua temperatura extraordinária. Não é apenas uma estrela, sua temperatura é muito mais alta do que a do nosso Sol. Essas descobertas nos lembram o quão vasto e misterioso é o nosso universo. Enquanto os cientistas continuam a explorar o espaço, eles encontram novos mundos e fenômenos que desafiam nossas ideias sobre astrofísica. As condições extremas da estrela em Grishbessi não só despertam curiosidade, mas também oferecem pistas sobre a formação de estrelas e seus ciclos de vida. Cada descoberta adiciona um novo detalhe ao quebra-cabeça de como o universo funciona. Com a melhoria dos telescópios e tecnologias, podemos esperar ainda mais descobertas surpreendentes que podem mudar nossa visão do céu noturno. Que outras maravilhas nos aguardam para serem descobertas? O que torna o kakapo tão encantador? Essa ave única, também conhecida como papagaio salada, é um orgulho da Nova Zelândia. Sendo o papagaio mais pesado do mundo, o kakapo pode pesar até 4 quilos. Apesar de seu tamanho, essa criatura incrível leva uma vida principalmente noturna, preferindo estar ativa após o pôr do sol. Com suas penas verdes vibrantes, que lembram a folhagem exuberante de seu lar florestal, o kakapo é tanto adorável quanto difícil de avistar. Infelizmente, essa espécie incrível enfrenta sérias ameaças, incluindo a perda de habitat e a predação por espécies introduzidas. Estão sendo feitos esforços para proteger essas aves impressionantes, e equipes trabalham para monitorar e reproduzir o kakapo em condições seguras. Esse querido aviário simboliza a importância de preservar nossa fauna única. Como podemos ajudar a garantir um futuro brilhante para o kakapo? Você consegue imaginar quantos pregos estão no seu estômago? Em um caso médico surpreendente, um homem de 43 anos chamado Bola Shankar teve 116 pregos de ferro removidos do abdômen após sentir dores intensas. Cada prego tinha cerca de 6 centímetros, tornando essa história realmente estranha e incomum. Bola não conseguiu explicar como engoliu esses objetos perigosos, deixando os médicos perplexos. Felizmente, apesar da quantidade chocante de pregos, nenhum deles danificou a mucosa do seu estômago. Uma equipe médica experiente trabalhou arduamente para remover os pregos, garantindo a segurança de Bola. Esse caso incomum nos lembra dos mistérios que às vezes surgem no corpo humano e das incríveis capacidades da medicina moderna. O que você acha? Como alguém poderia engolir tantos pregos sem perceber? Você já se perguntou por que alguns acreditam na imortalidade? Nos anos 1920, surgiu na Rússia uma seita fascinante sob a liderança carismática de Sergei Tora, que cativava seus seguidores com promessas de imortalidade. Seu grupo fiel acreditava que ele viveria para sempre, apresentando uma visão de vida eterna que era difícil de resistir. No entanto, tudo mudou quando Tora faleceu, deixando seus seguidores confusos e perplexos. Eles depositaram sua fé em suas promessas, mas, em vez de um milagre de ressurreição, enfrentaram a dura realidade de sua morte. Esse momento os forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre a vida e a mortalidade.
As consequências da morte de Tora se tornaram um poderoso lembrete da fragilidade da fé e de como ela pode ser testada. Muitos seguidores passaram por luto e incerteza, tentando entender o significado de sua devoção à luz da mortalidade de seu líder. Como podemos reconciliar nossos sonhos de imortalidade com a realidade que enfrentamos? Acredite ou não, mas a taxa de alfabetização no Zimbábue é impressionante. Após conquistar a independência, o Zimbábue investiu muito em educação, tornando a alfabetização uma prioridade e alcançando resultados notáveis. O país atingiu uma taxa de alfabetização superior a 90%, uma das mais altas da África. Esse sucesso destaca o valor que os zimbabuanos dão à educação, mesmo enfrentando desafios como a falta de professores e recursos limitados. Escolas em todo o país se esforçam para oferecer uma educação de qualidade, apoiadas por esforços comunitários e um desejo de melhoria. Os professores, embora em número reduzido, trabalham incansavelmente nas salas de aula, inspirando e ensinando a nova geração. Pais e comunidades também desempenham um papel importante, apoiando a educação de seus filhos por meio de diversas iniciativas. O compromisso com a educação demonstra a resiliência e a determinação do povo zimbabuano, que entende que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. O que podemos aprender com seu exemplo? Prepare-se para se surpreender com o design da pirâmide do Louvre. Essa impressionante estrutura, localizada em Paris, é famosa não apenas por sua arte, mas também por sua arquitetura. A pirâmide é composta por 35 mil painéis de vidro, quantidade escolhida com cuidado pelo arquiteto I.M. Pei, devido ao seu significado simbólico. Pei projetou a pirâmide com base no conceito do número 5, que simboliza harmonia e equilíbrio em várias culturas. Cada um dos 4 lados triangulares da pirâmide possui 35 painéis, criando um efeito visual impressionante que encanta os visitantes. Ao redor da pirâmide principal, há 5 menores, o que realça a simetria e a beleza geral, adicionando charme a todo o pátio. O posicionamento cuidadoso desses elementos desperta curiosidade e admiração, tornando a pirâmide do Louvre não apenas a entrada para um mundo de obras-primas, mas uma obra de arte em si. Não é incrível como os números podem transformar design e significado? Por que mudar-se para a Antártida exige a remoção do apêndice? Essa exigência incomum está relacionada à localização remota de Vila Las Austrália, uma comunidade isolada no continente gelado. O hospital mais próximo fica a mais de 600 milhas de distância e os moradores enfrentam riscos médicos sérios em situações de emergência. O apêndice, um pequeno órgão que pode causar problemas graves de saúde quando inflamado, representa uma ameaça especial nessas condições. Neste local, os médicos não são especialistas, o que torna mais difícil lidar com casos médicos complexos. Ao remover o apêndice antes da mudança, as pessoas reduzem o risco de precisar de uma cirurgia de emergência em um lugar onde o atendimento rápido não está disponível. Essa medida de precaução permite que a comunidade priorize a segurança e torna a vida em um dos lugares mais extremos da Terra um pouco menos estressante. Portanto, se você está pensando em viver na Antártida, esteja preparado para essa exigência médica inesperada. Você sabia que os girafas têm a pressão arterial mais alta? Esse fato interessante ajuda a entender como esses animais incríveis sobrevivem na natureza. Os pescoços altos dos girafas podem chegar a cerca de 2 metros, o que coloca suas cabeças bem acima de seus corações. Para que o sangue chegue ao cérebro, os corações precisam trabalhar muito, gerando a pressão arterial mais alta entre os mamíferos. Essa é uma adaptação única que os ajuda a se manter saudáveis e alertas, especialmente para perceber predadores à distância. Curiosamente, quando uma girafa se inclina para beber, a pressão pode cair rapidamente, aumentando o risco de desmaio se não tiver cuidado. Esse sistema impressionante demonstra a incrível engenharia da natureza e ajuda a explicar por que as girafas são criaturas tão majestosas, pairando sobre as savanas com seus pescoços longos e movimentos graciosos. Você consegue imaginar como é lidar com uma pressão tão alta todos os dias? Descubra as linhas secretas do metrô de Berlim na época da Guerra Fria. Durante esse período tenso, o metrô de Berlim Ocidental passava diretamente sob Berlim Oriental, criando um mundo subterrâneo de mistérios e intrigas. Algumas linhas se curvavam sob a cidade dividida, passando por estações fantasmas abandonadas, totalmente fechadas ao público.
Essas paradas sombrias, com iluminação fraca e segurança, eram como cápsulas do tempo, preservando o espírito de uma era passada. Os trens passavam silenciosamente, e os passageiros não suspeitavam da história oculta do lado de fora. Os seguranças nessas estações garantiam que ninguém saísse dos trilhos, mantendo uma fronteira rigorosa entre os dois lados. Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses lugares esquecidos começaram a emergir, revelando histórias de divisão e resistência. Você consegue imaginar como é passar por uma parte tão fascinante e misteriosa da história? É verdade que grandes felinos podem rugir? Com certeza. Grandes felinos como leões e tigres pertencem ao gênero Pantera e têm a habilidade única de emitir um rugido poderoso. Essa incrível capacidade vocal se deve às características de suas cordas vocais, incluindo um osso hioide flexível. Essa estrutura flexível permite que grandes felinos produzam sons profundos e ressonantes, que podem se espalhar por longas distâncias, facilitando a comunicação com outros da mesma espécie na natureza. Ao contrário deles, felinos menores como gatos domésticos ou linces não possuem essas adaptações e só conseguem emitir sons contínuos e mais suaves. A evolução favoreceu essa especialização na comunicação vocal, permitindo que grandes felinos expressem domínio, atraiam parceiros ou alertem rivais à distância. Então, quando você ouvir o rugido de um leão ecoando pela savana, lembre-se de que não é apenas um barulho, é uma poderosa ferramenta baseada em sua biologia e evolução, que demonstra as incríveis maneiras pelas quais a natureza dotou essas criaturas magníficas. Por que Ed Sonorello nos inspira com o caos? Ed Sonorello é um artista decorativo excepcional, famoso por sua habilidade de transformar manchas caóticas em arte impressionante. Seu estilo único captura a imaginação, convertendo a desordem aparente em composições visuais complexas, cheias de beleza e significado. Sonorello analisa cuidadosamente esses elementos que parecem caóticos, dando-lhes estrutura e propósito de forma habilidosa. Usando camadas de cor e textura, ele convida os espectadores a um mundo que reinterpreta nossa compreensão da abstração. Cada uma de suas obras conta uma história, nos incentivando a olhar mais de perto e descobrir a harmonia no caos. Essa abordagem não apenas encanta os amantes da arte, mas também inspira outros a encontrar criatividade e ordem em suas vidas. Por que encontramos tanta beleza em suas obras? Talvez seja um lembrete de que mesmo na confusão, há potencial para algo extraordinário. Por que dormimos 25 anos da nossa vida? Parece incrível, mas em média, uma pessoa passa cerca de 25 anos dormindo. Dormir não é apenas uma pausa, é uma parte essencial da nossa saúde. Durante o sono, nossos corpos se recuperam, o cérebro processa memórias e o humor melhora. Imagine um super-herói, como o Homem-Aranha, recuperando suas forças após um longo dia. Sem sono suficiente, corremos o risco de enfrentar problemas, cansaço, falta de concentração e até doenças sérias, como obesidade ou problemas cardíacos. A ciência do sono mostra que a qualidade é tão importante quanto a quantidade. O sono profundo ajuda na recuperação física, enquanto o sono REM apoia a criatividade e o aprendizado. Então, ao se cobrir com o cobertor esta noite, lembre-se, esses Z's não são em vão, mas sim um elemento-chave para uma vida saudável e feliz. Prepare-se para se surpreender com a sorte de Johann na loteria. Ganhar na loteria uma vez já é emocionante, mas ele conseguiu isso 4 vezes. Johann realizou esse feito incrível, que chamou a atenção e a curiosidade de muitos. As pessoas se perguntam qual é o seu segredo. É sorte, magia ou talvez um charme especial? Sua aparência única também contribui para a intriga, tornando-o ainda mais memorável. Seu visual marcante o transformou em uma celebridade local e os fãs estão ansiosos por suas histórias. Muitos vão até ele, esperando ver alguém que desafia a sorte repetidamente. Enquanto os rumores sobre seu sucesso se espalham, alguns acreditam que ele tem um ritual da sorte ou um número favorito. Outros simplesmente admiram sua incrível habilidade de ganhar. E você, o que acha que está por trás da sorte extraordinária de Johann? Os cogumelos podem ser a chave na luta contra o câncer. Pesquisadores estão explorando o fascinante mundo dos cogumelos venenosos, especialmente aqueles que contêm toxinas poderosas, como a amatoxina.
Essas substâncias, que normalmente causam medo devido aos seus efeitos perigosos, chamaram a atenção dos cientistas, que acreditam que podem ajudar no combate ao câncer. A ideia é usar essas toxinas em terapias direcionadas, que eliminam células cancerígenas sem danificar os tecidos saudáveis ao redor. Imagine um tratamento que ataca os tumores, deixando o restante do seu corpo intacto. Essa abordagem inovadora pode mudar a forma como tratamos o câncer, oferecendo uma alternativa poderosa aos métodos tradicionais, como a quimioterapia, que muitas vezes vem acompanhada de diversos efeitos colaterais. Compreendendo como essas toxinas agem em nível celular, os pesquisadores esperam desenvolver terapias que não apenas melhorem os resultados, mas também aumentem a qualidade de vida dos pacientes. À medida que as pesquisas avançam, o potencial dessas toxinas de cogumelos pode abrir caminho para terapias que enfrentam um dos maiores desafios de saúde da humanidade. O que você acha dessa conexão inesperada? Por que o equipamento Crown melhora sua experiência de viagem? A tecnologia do equipamento Crown foi criada para aumentar a eficiência do trabalho, focando no conforto do usuário. Com funções inovadoras, essa tecnologia facilita tarefas como levantamento e transporte de cargas, tornando as viagens mais rápidas e confortáveis. Por exemplo, o design ergonômico reduz a carga sobre os trabalhadores, permitindo que se movam facilmente durante longas horas de trabalho. Além disso, sistemas inteligentes ajudam a otimizar rotas e gerenciar estoques sem dificuldades, garantindo um funcionamento contínuo. Essas melhorias não só facilitam a vida dos operadores, mas também promovem condições de trabalho mais seguras e tempos de processamento mais rápidos, beneficiando todos os negócios. Você já pensou em como as tarefas seriam mais fáceis se suas ferramentas fossem projetadas para seu conforto e eficiência? O equipamento Crown definitivamente muda o jogo nesse aspecto. O que realmente está por trás das brincadeiras de aniversário na Dinamarca? Na Dinamarca, completar 25 anos sem um cônjuge é uma ocasião especial, celebrada de maneira divertida e inusitada. Amigos e familiares se reúnem para participar de uma tradição brincalhona com canela. Neste dia especial, o aniversariante, muitas vezes chamado de Pessoa da Canela, deve ficar completamente imóvel, enquanto seus entes queridos o cobrem de especiarias. Essa brincadeira divertida simboliza que ser solteiro aos 25 anos é motivo para uma leve zombaria. Embora possa parecer estranho para os de fora, ser coberto de canela é apenas uma piada que fortalece os laços entre amigos e familiares. Afinal, é um lembrete leve de que o amor e os relacionamentos podem ser diferentes. O ritual da canela cria memórias inesquecíveis e risadas, tornando esse momento importante não apenas sobre a idade, mas também sobre os preciosos momentos com aqueles que você ama. Por que a mãe-polvo se sacrifica tanto? A Graneledone boreopacifica, uma espécie impressionante de polvo, demonstra uma dedicação incrível aos seus filhotes. Depois de colocar os ovos, essa mãe cuidadosa enfrenta a difícil tarefa de protegê-los por 4 anos, recusando-se a comer. Imagine cuidar de vidas tão pequenas por tanto tempo, sem uma única refeição. Durante esse período, ela defende incansavelmente os ovos de predadores e faz tudo o que pode para mantê-los seguros. Infelizmente, essa devoção extrema muitas vezes tem consequências trágicas para ela. Geralmente, ela morre logo após os ovos finalmente eclodirem. Este é um exemplo impressionante de sacrifício no mundo animal, mostrando até onde alguns seres estão dispostos a ir por seus filhotes. Esses comportamentos levantam questões interessantes sobre até que ponto a natureza leva o cuidado com a prole e a sobrevivência, porque alguns animais escolhem suportar tais privações. Vamos revelar a verdade sobre o papel global da Índia. Em 2016, a Índia alcançou um marco importante, tornando-se um membro ativo da comunidade mundial desde 1950. Essa conquista não foi fácil, pois a Índia buscou ativamente a paz e evitou conflitos. O país desempenhou um papel fundamental na promoção da diplomacia e da cooperação entre as nações. Após conquistar a independência, a Índia optou por um caminho de não alinhamento, tomando decisões que lhe permitiram navegar pela complexa política da Guerra Fria, sem se unir a nenhum dos grandes blocos. Ao participar do diálogo com diferentes países e defender negociações em vez de conflitos, a Índia contribuiu para importantes discussões internacionais sobre questões como mudança climática, comércio e direitos humanos. À medida que a Índia continua a fortalecer sua presença no cenário global, o foco em relações pacíficas está alinhado com seus valores fundamentais e compromisso com a cooperação. Como a Índia moldará as interações globais futuras?
E se eu disser que Yukio teve um papel fundamental? Yukio Mishima, um influente escritor japonês, era conhecido por suas obras profundas que exploravam temas como beleza, morte e a natureza da existência. Nascido em 1925, ele se destacou por seu estilo de escrita poderoso, que frequentemente combinava a estética tradicional japonesa com questões existenciais modernas. Mishima não era apenas um escritor. Ele também defendia apaixonadamente o renascimento do espírito samurai no Japão pós-guerra. Em um dramático desdobramento, ele organizou uma controversa tentativa de golpe em 1970, acreditando que o Japão havia perdido sua identidade. Sua profunda devoção a seus ideais o levou a cometer seppuku, um ritual tradicional de suicídio, em vez de viver em um mundo que considerava espiritualmente vazio. Sua vida e obra continuam a gerar debates e fascínio, fazendo com que os leitores reflitam sobre as consequências de sua filosofia e o legado que ele deixou. Você já se perguntou por que a víbora do Bush é única? Essa incrível cobra, conhecida cientificamente como Ateris rispida, realmente se destaca entre os répteis. Ela vive nas florestas verdes da África Central, especialmente em Uganda e na República Democrática do Congo. Essa cobra venenosa tem uma característica impressionante: suas escamas espinhosas nas costas. Essas escamas não só dão à víbora do Bush uma aparência espinhosa, diferenciando-a de outras cobras, mas também a ajudam a se camuflar entre folhas e galhos. A cobra se mistura perfeitamente ao ambiente, tornando-se uma mestre da furtividade. Ao esperar por presas como pequenos mamíferos e aves, a víbora do Bush demonstra suas incríveis adaptações. Embora seu veneno possa ser perigoso, sua aparência única e comportamento lembram a incrível diversidade da natureza e as adaptações surpreendentes que ajudam as espécies a sobreviver em seu habitat. A natureza não é incrível? A publicidade em 3D conquista o mundo. Esses displays vibrantes, especialmente em lugares icônicos como Nova York, mudaram a forma como as marcas chamam nossa atenção. Usando tecnologias modernas, a publicidade em 3D cria efeitos visuais impressionantes, fazendo com que as imagens pareçam tridimensionais e até interajam com o ambiente. Essa inovação não apenas mostra o produto, ela oferece uma experiência inesquecível que fica na memória do público por muito tempo. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e de repente vê um enorme copo de suco que parece que vai rolar em sua direção. Esse tipo de envolvimento faz com que os anunciantes usem cada vez mais as tecnologias 3D para se destacar em um mercado saturado. Esses anúncios não apenas entretêm, mas também criam uma forte conexão emocional com o público, tornando os espectadores mais propensos a lembrar da marca. À medida que a tecnologia avança, quem sabe quais experiências publicitárias incríveis nos aguardam no futuro. A cada novo projeto, os criadores expandem os limites do possível, nos convidando a ver a publicidade de uma nova perspectiva. E se eu te contar sobre esse gigante de pedra da Islândia? Vitserker, com 15 metros de altura na costa norte da Islândia, não é apenas uma visão impressionante, é um símbolo do fascinante folclore. Essa incrível rocha se assemelha a um gigante que parece estar bebendo do mar espumante abaixo. Lendas locais sussurram histórias sobre um antigo troll que, após um encontro fatídico, foi transformado em pedra, eternamente congelado, no momento de saciar sua sede. A forma única de Vitserker e sua presença cativante tornaram-no um lugar popular para turistas e fotógrafos, que vêm admirar sua beleza natural e ouvir as lendas ao seu redor. Imagine-se em pé diante dessa figura colossal, sentindo a história e a magia ao seu redor. Você já viu uma rocha que conta uma história tão vívida? Prepare-se para se surpreender com a lei do banho em Kentucky. No século XIX, Kentucky chamou a atenção ao aprovar uma lei que exigia que cada cidadão tomasse banho pelo menos uma vez por ano. Essa lei surpreendente surgiu em uma época em que muitos acreditavam que banhos regulares não eram necessários e até poderiam ser prejudiciais. A lei visava resolver sérios problemas de saúde pública daquela época, quando as práticas sanitárias ainda estavam em desenvolvimento e a higiene era frequentemente ignorada. Ao obrigar as pessoas a se banharem uma vez por ano, Kentucky deu um passo ousado para melhorar a limpeza e a saúde de seus cidadãos.
Essa lei incomum reflete as opiniões da sociedade sobre higiene pessoal e mostra o quanto avançamos em questões de saúde. Você consegue imaginar viver em uma época em que tomar banho era considerado opcional? Essa lei oferece uma visão interessante do passado, mostrando como mudanças fundamentais nos padrões de higiene moldaram nossa vida moderna. Sim, os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes de qualquer conflito humano. Eles surgiram mais de 200 milhões de anos antes dos dinossauros, mostrando sua incrível resistência e capacidade de adaptação. Esses seres fascinantes são frequentemente chamados de fósseis vivos, pois sua estrutura corporal mudou muito pouco ao longo das eras. Compreender sua longa história nos ajuda a valorizar o frágil equilíbrio dos ecossistemas oceânicos hoje. Os tubarões desempenham um papel crucial como predadores de topo, ajudando a manter populações saudáveis de peixes e recifes de corais. Além disso, esses animais antigos podem nos ensinar sobre biologia evolutiva e mudanças no meio ambiente. Olhando para o futuro, proteger os tubarões é essencial não apenas para sua sobrevivência, mas também para a saúde dos oceanos do nosso planeta. Como podemos respeitar e proteger melhor essas criaturas magníficas? Incrível, mas é verdade. A rã Romeu encontrou o amor. Em 2016, Romeu conquistou corações, sendo a rã mais solitária do mundo, vivendo em um aquário na Bolívia. Cientistas o consideravam o último de sua espécie, as rãs serruencanas, e criaram um perfil para ele no Match.com para chamar atenção e arrecadar fundos para sua preservação. Essa abordagem inusitada não só destacou o lado divertido da conservação, mas também trouxe atenção significativa para os problemas enfrentados por muitas espécies. Felizmente, a sorte sorriu. Pesquisadores depois encontraram várias fêmeas na natureza. Uma delas, chamada Julieta, se tornou a companheira de Romeu, trazendo esperança para o futuro da espécie. A história deles mostra como criatividade, humor e esforços dedicados podem mudar a situação na proteção de animais ameaçados e restaurar o equilíbrio em nossos ecossistemas. Não é incrível como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas? O feijão verde prospera em incríveis países equatoriais. Esses vegetais crocantes e nutritivos são a base do seu jardim e crescem muito bem em 13 países ao longo do Equador. Países como o Equador, Colômbia, Brasil e Indonésia oferecem um clima tropical quente, que o feijão verde adora. Com temperaturas acima de 15 Celsius, as plantas crescem rapidamente, produzindo vagens verdes vibrantes em apenas algumas semanas. Os agricultores nessas regiões costumam usar métodos de cultivo únicos, incluindo plantio misto, que ajuda a manter a saúde do solo e aumentar a colheita. Além de serem saborosos, os feijões verdes são ricos em vitaminas e minerais, tornando-os uma escolha popular na culinária mundial. A versatilidade desse vegetal se revela em diversos pratos, de refogados a saladas. Então, da próxima vez que você saborear um prato de feijão verde, lembre-se de sua jornada das fazendas equatoriais até sua mesa. Você já se perguntou quantas outras culturas prosperam em climas tão diversos? Você já se perguntou por que alguns processos judiciais parecem nunca ter fim? Na Índia, um caso de disputa de terras que começou em 1675 durou incríveis 300 anos e só foi concluído em 1966. Esse longo processo destaca as complexidades dos conflitos legais e as dificuldades em resolvê-los. Ao longo dos séculos, o caso passou por muitas reviravoltas, refletindo mudanças na sociedade, na cultura e até na administração. Os sistemas jurídicos enfrentaram leis em constante mudança, alterações na propriedade da terra e diferentes interpretações, o que dificultou a chegada a uma solução. Essa saga afetou não apenas a vida dos envolvidos diretamente, ela serve como um lembrete de como a justiça pode ser frequentemente adiada. Então, o que podemos aprender com esse caso incomum sobre paciência e direito? É uma visão fascinante de como o tempo, política e natureza humana podem se entrelaçar na busca pela justiça. Descubra a incrível verdade sobre os cavaleiros medievais. Na Idade Média, a preparação física era muito importante para os cavaleiros, que eram esperados para ter força e agilidade em combate. No entanto, nem todos os governantes atendiam a esses requisitos. Por exemplo, Sancho I de Portugal. Com 240 quilos, ele começou a sofrer de obesidade, o que trouxe sérios problemas durante seu reinado. Seu tamanho afetou não apenas sua saúde, mas também sua capacidade de governar de forma eficaz.
A nobreza e o povo contavam com seu rei para proteção e liderança, e quando Sancho não conseguia cumprir essas funções devido ao seu peso, isso gerou uma crise significativa. No final, sua incapacidade de governar corretamente levou à sua deposição. Este caso ilustra como a forma física sempre foi valorizada ao longo da história, mesmo entre aqueles que estão no poder. Isso nos faz refletir sobre como as percepções sobre saúde e liderança mudaram desde então. Os dragões de Komodo podem se reproduzir sem parceiros? Esse processo incrível, conhecido como partenogênese, permite que as fêmeas de dragão de Komodo gerem filhotes sem a presença de machos. Isso é notável, pois é algo raro no reino animal. Quando uma fêmea de dragão de Komodo está sozinha, ela ainda pode colocar ovos que se desenvolvem em filhotes, geralmente do sexo masculino. A partenogênese ocorre quando os ovos da fêmea se desenvolvem sem fertilização, resultando em descendentes geneticamente relacionados. Isso pode ser uma vantagem para a sobrevivência em condições isoladas, onde os machos podem ser escassos. Na natureza, os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo e são conhecidos por vagarem por suas ilhas nativas na Indonésia. A capacidade de se reproduzir por partenogênese garante a sobrevivência da espécie, mesmo quando as condições não são ideais para a reprodução tradicional. Embora as fêmeas ainda possam acasalar com machos, essa adaptação única lhes dá uma vantagem, mostrando a incrível diversidade de estratégias reprodutivas na natureza. Você consegue imaginar como é ser um ser que pode prosperar tanto com um parceiro quanto sem ele? Isso pode te surpreender. Caixão e tampa de caixão não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, mas na verdade, eles se referem a diferentes tipos de recipientes funerários. Caixões tradicionalmente são mais estreitos na parte inferior e têm 6 lados. Essa forma única simboliza um aspecto mais natural, criando uma atmosfera acolhedora e de apoio para o falecido. Já as tampas de caixão são retangulares e geralmente têm 4 lados, lembrando móveis. Seu design costuma ser mais elaborado, com estofamento macio e materiais luxuosos, o que pode atrair aqueles que planejam uma despedida mais formal. A escolha entre caixão e tampa de caixão pode refletir preferências pessoais e tradições culturais. Por exemplo, alguns podem optar pelo caixão pela sua simplicidade e conexão com a natureza, enquanto outros preferem a tampa de caixão pelo seu estilo requintado. No final, entender essas diferenças pode ajudar as famílias a tomarem decisões informadas em momentos difíceis. Por que você acha que essas diferenças são importantes? Você sabia que as estrelas do mar têm olhos nas pontas dos braços? Esses seres incríveis, conhecidos na ciência como asteroides, possuem olhos únicos nas extremidades de seus braços. Embora esses olhos não se pareçam com os humanos, eles ajudam as estrelas do mar a perceber a luz e a escuridão, o que as ajuda a se orientar no oceano. É surpreendente, mas as estrelas do mar podem viver bastante tempo, de 10 a 34 anos, dependendo da espécie e das condições em que vivem. Como predadoras, elas se alimentam de diversos pratos marinhos, incluindo moluscos, ostras e até corais. A forma como se alimentam também é interessante. Elas podem protrair seus estômagos para fora do corpo para digerir a comida externamente, um método incomum, mas eficaz. Existem cerca de 1.500 espécies espalhadas pelos oceanos do mundo, e as estrelas do mar são não apenas membros importantes de seus ecossistemas, mas também objetos fascinantes para estudo. Isso pode te surpreender. Lord Humongous rouba a cena. No filme pós-apocalíptico Mad Max, o personagem Lord Humongous, com sua máscara metálica ameaçadora, cria uma presença assustadora que cativa o público. Esse vilão inesquecível, interpretado por Vernon Wells, personifica o caos e o desespero de um mundo distópico. O filme utiliza uma narrativa crua e intensa para refletir uma sociedade em ruínas, onde a sobrevivência tem um alto custo. Lord Humongous se destaca não apenas por sua aparência aterrorizante, mas também por seu comportamento sombrio, tornando-se um verdadeiro pesadelo para os protagonistas. Mad Max é famoso por suas perseguições emocionantes e ação intensa, mas é a figura sinistra de Humongous que deixa uma impressão duradoura. Os fãs frequentemente apreciam como esse personagem acrescenta profundidade à trama, aumentando a tensão e a emoção. Ao mergulhar no fascinante mundo de Mad Max, os espectadores ficam encantados com as imagens vibrantes do filme
e a representação envolvente de seu vilão. O que você acha que torna um vilão no cinema realmente memorável? As abelhas desempenham um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas, polinizando frutas, verduras e flores. Esses insetos trabalhadores se movem de flor em flor, transportando pólen e ajudando as plantas a se reproduzirem. Esse processo é essencial, pois muitos dos nossos alimentos favoritos, como maçãs e amêndoas, dependem das abelhas para a polinização. Sem elas, as plantas teriam dificuldade em sobreviver e nossa alimentação seria menos variada e nutritiva. Na verdade, cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos depende da polinização feita pelas abelhas. Além disso, as abelhas ajudam a manter a saúde do meio ambiente, promovendo o crescimento de árvores, flores e outras plantas que oferecem abrigo a diversos animais. Com a saúde do planeta ameaçada, proteger as abelhas é extremamente importante. Infelizmente, esses polinizadores essenciais enfrentam desafios como a perda de habitat, pesticidas e mudanças climáticas. Ao aumentar a conscientização e tomar medidas para proteger seus habitats, podemos ajudar a garantir um planeta próspero para as futuras gerações. Vamos descobrir como funcionam os fones de ouvido com condução óssea. Esses dispositivos inovadores permitem que você curta suas músicas favoritas enquanto se mantém atento ao que acontece ao seu redor. Em vez de transmitir o som pelo ar até o tímpano, os fones de ouvido com condução óssea enviam as vibrações sonoras diretamente através dos ossos do crânio. Isso significa que você pode ouvir música confortavelmente, sem perder a capacidade de ouvir conversas ou o barulho da estrada. Eles são especialmente populares entre corredores e ciclistas que desejam estar atentos ao ambiente. No entanto, é importante usá-los com sabedoria. Ouvir em volumes altos pode danificar as células auditivas sensíveis, assim como os fones tradicionais. No final, é essencial encontrar um equilíbrio entre o amor pela música e a saúde auditiva. Então, se você está pensando em mudar para esses fones, lembre-se de manter o volume em um nível razoável e aproveite a experiência única que a tecnologia de condução óssea oferece. Quem diria que podemos ouvir sem usar os tímpanos? Vamos revelar a verdade sobre as gravatas. Essas peças de tecido colorido, frequentemente usadas por trabalhadores de escritório, parecem ter vida própria. Surpreendentemente, elas não têm uma função prática. Em vez disso, as gravatas se tornaram um símbolo da cultura corporativa, representando profissionalismo e autoridade. Sua história é antiga e historiadores acreditam que sua popularidade está mais ligada à aparência do que à funcionalidade. Originalmente, as gravatas eram usadas por mercenários croatas no século XVII e, com o tempo, evoluíram em vários estilos e materiais. Hoje, você encontra de tudo, desde designs clássicos até estampas vibrantes, mas seu papel continua sendo principalmente estético. Então, da próxima vez que você ver alguém usando uma gravata, lembre-se de que muitas vezes é uma questão de estilo e não de essência, porque continuamos a adotar essas declarações de moda, que na verdade não cumprem nenhuma função na vida moderna. Acredite ou não, o soluço pode durar anos. Essa foi a realidade de Charles Osborne, que soluçou continuamente por 68 anos após um acidente em uma fazenda em 1922. Tudo começou quando ele caiu enquanto tentava pesar um porco, o que provocou uma reação estranha em seu corpo. Charles não tinha soluços de vez em quando. Eles o incomodavam todos os dias, às vezes várias vezes por minuto. Apesar dessa condição incomum, ele levou uma vida normal, casou-se e até se tornou pai. Os médicos ficaram perplexos com seu caso, e embora o soluço geralmente seja temporário, sua história mostra o quão imprevisíveis nossos corpos podem ser. Ele tentou várias soluções, desde beber água de cabeça para baixo até prender a respiração, mas nada funcionou. No final, seu soluço se tornou parte de sua vida, tornando-o uma figura interessante na história médica. Não é incrível como o corpo humano funciona?